Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho as mágicas que fez no nosso setor é o Isaac Ivanoff. Ele é empreendedor, country manager na Vocalcom, mentor, inclusive mentor espiritual e nexialista. Isaac, obrigado por aceitar o convite. Cara, pra gente começar, conta um pouquinho breve da sua história e depois a gente vai aprofundando mais ao longo do papo. Combinado. Eu que agradeço, Matheus, aí o convite. Uma honra estar aqui, podendo participar dessa brilhante iniciativa conduzida por você. Bom, sobre mim, eu sou um profundo apaixonado pela vida, em todas as suas faces, todas as suas nuances. Um cara de quase meio século de vida, né? Faltam só 2 anos e meio aí para chegar, Nossa, mas... uma cara boa. Pô, Obrigado. Tá bem. Mas, como diria um amigo meu, quem ouvir as minhas histórias vai perceber que falta ano para tanto caos. É mais ou menos Boa. isso. Assim que é bom. Pai de 2 lindos filhos, né, de sangue, 3 de coração. Casado, estou em meu segundo casamento aí há 20 anos. Sogro de lindas noras aí que floreiam o meu jardim. Pai pet de 2 shih tzus. Enfim, sou um cara rodeado de amigos e profissionais fantásticos que iluminam o meu caminho e, cara... Agora, inclusive, em fevereiro próximo, faço 33 anos de experiência profissional ou aprendizado profissional, com quase 2 décadas na vida executiva. Né? Legal. Então, acho que é um pouco de mim. Só para a gente conhecer um pouquinho a trajetória assim, profissional. Você começou trabalhando aonde e como é que foi as passagens, mais ou menos, de forma macro? Assim. Tranquilo. Assim, a minha primeira experiência profissional ainda foi como um estágio como programador. Então, eu tinha Basic, The Base, enfim, lá, muito isso, em 1991, né? E depois, vi que não era minha, eu não queria desenvolver, não queria codar, a ideia não era essa, né? E até que eu entrei aí numa empresa chamada Paroni, era um grupo, né? Na verdade, um grupo Paroni. Entrei como office boy externo, né? O nosso atual e-mail. Uhum. E daí eu fui crescendo, né? Inclusive nessa mesma empresa, num intervalo de 6 meses, eu saí de office boy externo a assistente da presidência do grupo, né? Foi bem bacana essa experiência, isso me deu uma visão de mundo corporativo muito boa. E viu que se fizesse alguma coisa diferente, você poderia também crescer. É isso. E aí as coisas foram acontecendo, né? Enfim, tantas idas e vindas, mas entrando no mundo de CX, né? Eu comecei como atendente de telemarketing ainda no Banco Bradesco, um Bradescar, né, e eu vi todo o processo, né, de crescimento. Nós éramos um pouco menos de 300 colaboradores, de repente, 2, 3 anos, já éramos 3.000, né? Então, assim, eu vi tudo isso acontecer, daí supervisão, coordenação, e aí foi o crescimento. Tudo no call center. Tudo muito em call center, né? Praticamente 80%. Tá. Em call center. E quando você migrou de call center, uma coisa operação, gente, processo, para o cargo de fornecedor no sentido de tecnologia ali, ou como é que foi essa migração que você fez para... É interessante que, enquanto, por exemplo, eu ainda estava no Bradesco, eu tinha uma representação comercial das placas da Ialogic. Né? Não sei se você na pessoa física. Na pessoa física, sim, né? Sim. Então, tinha uma empresa, uma representação, então eu conciliava as duas coisas. Até que depois aconteceram alguns crescimentos dentro do Banco Bradesco. Que não valia mais a pena. Eu tive que abrir mão dessa representação, mas eu sempre tive muito ligado. Né? Então, assim, na minha vida, a vida executiva, corporativa, ela caminha em paralelo com a minha vida de empreendedor também. E o empreendimento está muito ligado, os empreendimentos estão sempre muito ligados à tecnologia. E quando eu venho, né, por exemplo, para a posição que estou hoje, né, e dentro da empresa, nesse segmento, vejo que tenho comigo aí algumas facilidades, exatamente por ter essa experiência, por conhecer o outro lado, por entender, né, as necessidades, as insatisfações, a exigência, né, dos clientes e consumidores, enfim, acho que isso acaba concatenando de forma muito positiva. E essa trilha foi sempre do lado operacional, lado de vendas, onde você atuou mais, assim? Fantástico. Eu comecei a parte operacional até que daí, em 2004, um grande amigo que era diretor, eu conheci como diretor ainda da editora Globo, ele foi para uma empresa de contact center como diretor comercial, me convidou para ser gerente comercial. Você nunca tinha sido nada comercial? Não, absolutamente nada, mas ele entendia que eu tinha esse perfil, porque eu sempre fui comunicativo, sempre fui de bom relacionamento. Ele falou, você só não sabe, mas você é um puta vendedor. É isso, foi ele que despertou esse... Cara, você tem que usar isso, né? Tem que usar aí esse skill da melhor forma. Foi isso que aconteceu e em pouco tempo ele saiu da companhia e eu assumi a direção comercial. Mesmo assim, tendo quase uma experiência...
os resultados, né? Então, assim, esse foi um dos pontos também que eu entendo que são dos pilares também do meu crescimento. Resultados. Eu percebi que contra resultados não há argumentos, né? E desde que, obviamente, pautados sempre por ética, né? Sempre por uma forte dose de ousadia, e nisso também nunca me faltou ousadia, né? Para poder alcançar os meus objetivos. Então, foi nessa. Daí eu fui para a área comercial e já virou diretor, assim, super rápido. Já virou... Muito rápido, muito rápido, virei diretor. E depois eu fui seguindo, daí empreendi, cofundei uma empresa de BPO também, a Quality. Então, assim, daí tive várias outras passagens também pelo mercado de BPO, né? Inclusive, na penúltima, estava na Apex America, né? Onde estive também como CEO de toda a Vertical Digital, né? Para 8 países, enfim. Foi a minha última experiência no mercado de contact center. Legal. E aí, a Vocalcom, só para todo mundo saber, o que ela faz hoje? Bacana. A Vocalcom, ela é uma empresa... Ela é francesa? Isso, exatamente. Ela é francesa, né? Nós estamos presentes em 47 países do mundo. Hoje possuímos um pouco mais de 550 mil licenças ativas, e como são licenças concorrentes, então estou dizendo que eu estou falando de mais de 1 milhão de usuários no mundo, né? Somos um dos principais players do mercado, né, no cenário internacional, sendo na Europa a número 1. Né? E olha que, né, a gente está falando de... Sim, um continente relevante, né? Não é na um Oceania. nicho bem... Num pedaço da Oceania, vulgo Nova Zelândia, nós dominamos o mercado. Né? É mais ou menos isso, né? É a Europa, que é super relevante. É isso, né? Então, quando a gente fala de Europa, você tem grandes players, né, do mercado de outsourcing, e quando a gente fala desse mercado, muitas dessas empresas possuem filiais, inclusive aqui no Brasil, né? Bem relevantes também no nosso cenário. Mas a Vocalcom, diria que talvez aí nos últimos anos ela foi perdendo um pouco, por razões diversas, foi perdendo um pouco seu market share, né? E a minha vinda está exatamente com esse objetivo, né? De retomar o market share, também mind share, né? Sermos uma empresa aí, share of mind, e portanto, ocupar o espaço que sempre foi nosso, né? Mas em algum momento a gente se perdeu ali atrás e agora retomar. Vocês vendem URA, discador, perfeito. Plataforma... verdade, começamos aí, né? É verdade, começamos aí. A Vocalcom, ela é um dos principais fabricantes, né, de plataforma de software, de relacionamento com clientes 360, totalmente omnichannel, né? Em que dessa plataforma, entre outras coisas, outros diferenciais, está um dos mais baixos TCOs, um dos mais baixos custo total de compra, né? Por quê? Porque a arquitetura da plataforma é feita de forma a facilitar o manuseio, né? Então, por exemplo, algumas pequenas alterações em URA ou em qualquer outra integração pode ser feita apenas a poucos cliques, né? Não necessita necessariamente abrir um ticket, fazer um projeto ou algo assim, né? Às vezes a própria empresa ela consegue fazer isso. Então, é uma plataforma diferenciada de fato. Ou seja, quando eu compro uma licença de uma plataforma dessa, não adianta eu olhar só para o preço da licença. Eu tenho que olhar para o preço da licença, mais o que vai me custar para implementar. Exato. E mais a manutenção. E o que você está dizendo é o seguinte, se você pegar essa jornada completa, nós temos o menor custo. Seguramente, Matheus, seguramente o menor custo. Exatamente por essa jornada, porque se você olhar para o preço da licença, já somos bastante competitivos, mas tirando isso, né, a maioria, né, das plataformas existentes, você precisa fazer uma alteração na URA, você precisa fazer uma integração, você gera um ticket lá, enfim, daí gera um projeto, quantidade de horas, mais não sei quanto. Cara, vai ficando cada vez mais custoso, né? Sim. A manutenção e o aperfeiçoamento, né, da plataforma. Ainda mais num mundo tão dinâmico quanto é hoje o nosso consumidor, né? Nosso consumidor está cada vez mais exigente, cada vez mais onipresente, né? Ele está fazendo uso de tantos canais e formas de se comunicar. Logo, né, a ferramenta ela precisa também ser flexível o bastante, né? Então, nesse ponto, entendo que está o nosso diferencial. Legal. E, de novo, apesar de não parecer, essa experiência toda sua, porque você parece muito mais novo, né, do que você é. Maquiagem. Eu tenho um bom esteticista. Um bom esteticista, boa. Como é que você viu esse mundo de atendimento, né? Que antes era visto quase como um patinho feio.
Como é que você vê essa mudança? Como é que você viveu, talvez, essa mudança? Como é que foi isso? Conta um pouco dessa história, assim, de linha do tempo mesmo Pô, cara, eu sou daqueles que começaram a atender naqueles telefones tradicionais em que se acoplava um headset. Tá bom. Depois vieram caixinhas, né? Depois veio softphone, enfim. Que era o computador direto, não precisava mais da caixinha. Eram umas coisas assim muito loucas, né? Então todo o processo de PABX, DAC, URA, CTI, enfim, né? Daí reconhecimento de voz, enfim, tantas coisas. Participei de tudo isso, né? Mas, cara, se eu tivesse que resumir numa frase tudo que eu vi e tenho visto nesse mercado, eu diria que eu tenho visto uma tentativa fora do normal de tentar desrobotizar o atendimento humano e humanizar o atendimento robótico. Eu concordo 100%. Cara, e eu acho que é aí que está a grande magia, né? Os magos, né? Os magos do CX, eles vêm trabalhando muito forte nisso. E isso tem sido muito positivo. Por outro lado, né, eu também tenho que fazer um contraponto. Afinal de contas, também somos consumidores. Claro. E percebemos que, da mesma forma como houve uma baita evolução, né? Na verdade, uma revolução nesse segmento, existem também muitas oportunidades de melhora, né? Eu vejo que algumas empresas ainda olham, né, para a área de atendimento ao cliente, ou às vezes até para a área mais estratégica de CX, ou a parte mais tática de CS, ainda como custo, como despesa. Eles não conseguem, às vezes, eu falo empresa, né, com o board, às vezes eles não entendem que cada contato com o cliente é uma oportunidade de geração de receita, ou no mínimo de manutenção da receita. Cara, e com isso eles acabam não olhando direito a jornada do cliente. Às vezes se preocupam, lógico, nisso eu não tiro a razão, fazer um pareto lá, falar, pô, esses aqui são meus principais ofensores, são as principais demandas, deixa eu automatizar isso e tal. Mas a jornada acaba não sendo fluida. Pô, pai, vamos lá, eu como consumidor também, né? Às vezes eu ligo para um banco, né? Cara, não sou entendido pelo reconhecimento de voz e fico naquele looping. Se for o banco que eu também ligo, cara, eu faço uma raiva com eles. Meu amigo, eu preciso falar com o atendente. Não, mas você quer falar sobre limite ou quer fazer alteração? Não quero, eu quero só falar com o atendente. Porque eu falo inicialmente para ver se de repente houve uma melhora, conseguiram inserir talvez aquela demanda, mas não. E fica naquele processo. Ou ainda, quando vou ver milhas em alguma determinada companhia aérea e quero fazer uma pergunta específica para fazer uma transferência ou uma reversão, enfim, ou melhor data. Cara, eu fico naquele robô eu quero falar com alguém, né? Se você não consegue resolver, deixa eu falar com alguém, por favor. Na verdade, o que a gente quer, eu já refleti muito sobre isso, a gente quer resolver nosso problema rápido. É isso. Se vai ser um robô ou um humano, pouco importa. Resolvendo. É importante que me resolva sem me perguntar muita coisa igual. Exato. E aí eu acho que o grande lance é que as empresas, é como você falou, né? Olhando para... E sim, o call center é um custo, mas se você olha ele como custo, você está deixando muito dinheiro na mesa. Muito. Porque assim, é muito fácil eu ver que a hora que eu vou numa loja e a hora que eu passo o cartão de crédito, bom, isso aqui é minha receita. É fácil, né? Show. Tô bilando ali naquele momento, ou quando eu emito a nota fiscal, é minha receita. É mais difícil ver o call center como uma fonte de receita, uma fonte de manutenção de cliente, ou garantir que o cliente volte. É menos tangível, talvez menos direto. Mas não é tão indireto assim. E aí eu acho que, como você falou, né? Como é que os boards das empresas grandes ainda não olham para aquilo e não dão a atenção que deveriam naquilo lá e só ficam corta custo e destrói E o corta custo sempre já está ali, né? Está sempre afetado. Essa área é sempre afetada. Então, ao mesmo tempo, Matheus, por exemplo, né, eu fiz essa provocação, mas por outro lado também, eu já tive situações, e aí não vou citar ainda nomes, né? Porque não estou citando nome de ninguém, mas assim, uma operadora de telefonia, eu tive um problema com a internet em casa e buscava o telefone, o saque, um 0800 lá, um telefone que eu não lembrava, não tinha anotado na minha agenda, não encontrava em lugar algum, no aplicativo. Tá? Falei, caramba, mas e rolava nada do telefone. Sim. E fui forçado a utilizar o aplicativo, o atendimento automatizado. Cara, foi a melhor experiência do mundo. Em pouco tempo já estava lá, seu ticket aberto, o horário da visita. Cara, foi maravilhoso. Como você bem colocou, Sim. O importante é que resolva. Cara, e resolveu numa rapidez e numa redução drástica de burocracia. Atrito, sem atrito.
totalmente fluido, né? Então, assim, é esse tipo de experiência que nós queremos, né, quais consumidores, né? Não, legal. Agora, olhando para um pouco mais, eu vou aproveitar a sua visão como um executivo de alto nível, né? Qual que era o desafio que você recebeu quando você chegou na Vocalcom, assim, como empresa, né? Você tinha uma empresa que você falou, porra, monstro lá fora, aqui perdeu relevância. Qual que foi o mandato que você teve quando você chegou? Cara, primeira coisa, primeiro tem um lema que eu já uso há muito tempo, né? Assim, primeiro pessoas, depois resultados. Tá Eu bom. nunca inverto essa ordem. Tá bom. Até porque você precisa deles para dar o resultado. Então, se você matar eles aqui, você não vai dar o resultado. Mas a gente sabe, assim, que tem muitos que não, resultado. Então, se tiver, eu vou trocar pessoas, eu tô com alguma deficiência, sei lá, na área comercial, na área operacional, vou trazer fulano, trazer ciclano. Meu time, né? Um parênteses aí, eu vejo muita gente que tem até uma certa insegurança do seu trabalho, entrando em empresas e fala, cara, eu preciso trazer meu time logo, porque eles vão meio que me proteger. Porque eles já conhecem como é que funciona, eles já sabem que eu tô trazendo eles sempre juntos e que vão me proteger, e se uma hora da merda eu vou para outro lugar e levo eles também. Então fica um trade-off ali. Ao invés de olhar pro negócio e falar, não, deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Porque se eu conheço gente boa na minha vida, quem falou muito disso foi o Fábio Formento. Ele falou, cara, eu não levo... Aliás, eu adoro ele. Ele é fantástico. Por política, eu não levo esses caras comigo, não porque eu não gosto, eu adoro eles. Mas eu posso encontrar pessoas tão bacanas quanto essas num novo lugar. Então, deixa eu ver primeiro o que tem. Mas, aliás, cara, se você... vou fazer um coro a isso que você está dizendo, e já fica até um recado, né? Assim, eu não contrato diretores que trazem suas equipes. Boa. Não faço isso. Para mim, é um sinal de insegurança. E... cara, me dá um ponto de interrogação gigante. Por que esse cara tá tão inseguro? O que ele vai fazer de besteira? O que ele precisa dessa galera protegendo ele? Exatamente. Perfeito. Pô, pera um pouquinho, cara. Vamos lá conhecer as pessoas, vamos conhecer os talentos, vamos entender se há oportunidades. Pô, pera um pouquinho só, né? Sim. Então, assim, eu comecei com isso. Primeiro, olhando todo o time, fazendo os ajustes devidos, talvez algumas mudanças... Você vai entender, você olhou... É isso. Tá. Né? E, por outro lado, desenvolvendo pessoas. Então, eu estabeleci, por exemplo, algo que é denominado, né, dentro da cultura da empresa como gestão empática na prática. Tá bom. Então, assim, é realmente colocar o sapato do outro, entender o outro. Então, antes, né, vamos dizer assim, e não estou fazendo crítica a... Fica tranquilo. Tá? É estilo. E é estilo de gestão. Né? Então, assim, antes... E aí, já fez tal coisa? Cara, já mostrava uma cobrança, um resultado e não sei o quê, quase não tinha nenhum bom dia. Tá. Hoje não, peraí, como que você está? Né? E a partir do momento do como você está, se eu sei que de repente, né, aconteceu algo com a sua esposa, com o seu marido... Não adianta falar de um assunto que você não vai... Cara, pera um pouquinho, e aí, como que tá? Tá melhor? Como que tá? O que eu posso fazer? Posso ajudar? É isso. Primeiro, fazer entender, e isso passa um senso de pertencimento ao time. Né? Então, e pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas comprometidas, com senso de pertencimento, cara, isso leva para qualquer lugar. Sim. Isso faz a roda girar de uma forma fantástica. Né? Então, assim, por isso, primeiro pessoas, depois resultados. Né? Então, assim, hoje tem um time fantástico, alguns talvez que até poderiam estar em alguma dúvida, em algum momento questionado por outros, né? Mas, cara... Hoje você tem que ver a vibração. Talvez você me percebe, né? Assim, eu disse que na minha descrição eu sou um apaixonado. Sim. Então, meu olho brilha, a pupila dilata, eu sou desse tipo. E consequentemente, isso acabo contagiando. Né? E as pessoas percebem que existe uma relação entre o meu estilo de ser e meu discurso. Né? Não existe uma dissonância. Né? Pelo contrário, né? É consonante. E eles acabam também sendo envolvidos por isso. Tá bom. Então, eu entendo que, nesse sentido, né, somado, inclusive, também a um grande apoio que eu estou tendo, né, tanto do VP Latam, né, e South America, como também nossa CRO, nosso CEO global, cara, sem presunção, mas eu entendo, nós estamos no caminho certo. Então é assim, ó, quando te contrataram, você recebeu um mandato muito claro de reverter a situação. É isso. Número, né? Virada de chave. Mas você falou assim, legal, para fazer isso aqui eu preciso imprimir o meu mandato. O meu jeitão. O meu jeitão é esse aqui. Vocês topam? É isso. E aí os caras falaram assim, não, abraçamos sua ideia. E aí eles estão vendo o resultado e estão falando, cara, continua assim que tá... Exatamente. Eu estou recebendo um apoio. Inclusive, a gente está com algumas iniciativas muito interessantes que devem se replicar. Primeira Latam e depois Mundo. Iniciativas, por exemplo, como um NPS fim a fim. Né? Então, assim, entre outras coisas, né, além do que eu já citei, eu quero me diferenciar, né? Aí, queremos nos diferenciar, né? Eu estou na condição de representante né, da companhia, mas nós queremos nos diferenciar pela qualidade do serviço prestado. Então, eu quero entender desde o assessment, desde um pré-vendas,
ao usuário final, o atendente que está na frente ali, tá com a telinha, né, do nosso sistema, qual é a percepção dele quanto ao serviço prestado, quanto às features, isso vai na área de compras, eu quero saber como que está o índice de satisfação da área de planejamento, de qualidade, é isso. Né? Ou seja, não é, você vende, geralmente quem vende um produto que é parte da jornada do cliente, muitas vezes não está preocupado com nada disso, e você muito pelo contrário, você fala assim, cara, legal que não importa se eu vendo isso, ou banana, ou qualquer coisa, eu preciso ter esse olhar ponta a ponta, fim a fim, entender o que está acontecendo, qual que é a percepção em cada ponto de contato. Então você já tem essa visão, o customer centric já está na veia. Tá? E com isso a gente começa a tomar ações muito assertivas, né? Porque de repente, a gente percebe que está um movimento diferente na empresa e cara, mas aonde? Eu estou percebendo que eles são um pouco distantes, estão conversando com... Mas o que está acontecendo? De repente o supervisor, o gerente da operação, ele está super satisfeito, mas de repente a pessoa de tecnologia, de TI, não está. De repente o nosso suporte não está atendendo da forma adequada. Então, isso também nos levará, né, a aumentar isso. Hoje já temos aí, se você buscar, né, talvez aí em sites conhecidos que avaliam, né, fornecedores. Glassdoor da vida. É isso, a gente está bem avaliado, né, e a ideia é ainda melhorar ainda mais. Legal, legal. Esse é o objetivo. Puta, que bacana, cara. E você já tinha tido a oportunidade de fazer esse mesmo tipo de transformação, imprimir esse mesmo grau de personalidade que você está conseguindo em outras operações, ou foi a primeira vez que você conseguiu nesse nível colocar tanto o seu jeitão para rodar? Como empresa de tecnologia, sim, mas, por exemplo, na Apex America, que daí é uma empresa, né, de sede ainda argentina, né, mas presente aí em diversos países, eu consegui imprimir isso. Você conseguiu também? Consegui imprimir isso também. Por ser mais intensivo em capital humano, é mais difícil imprimir a cultura do que uma empresa que é menor, menos gente? Ou não importa se aqui tem mais volume de gente ou menos volume de gente, eu consigo imprimir esse jeito em ambas? O que é diferente aí? Né? O tamanho ele influencia, né? Obviamente, uma empresa de tecnologia, você tem, né, um capital humano bem menor, mas exige-se um pouco mais. Quando você tem mais gente, você tem que estar mais envolvido, você tem que fazer algumas ações ali, andar nos corredores, conversar. É diferente, é um pouco diferente. Exige mais tempo com as pessoas, mais contato com as pessoas. Você precisa dedicar um pouco mais. Então, eu diria que a curva, a curva é um pouquinho maior, relativamente, mas o resultado é igual. Né? Você só muda a curva, mas o resultado ele acaba sendo igual. Legal. E você está há quanto tempo lá? Pouco tempo. Tenho 5, 6, eu sou ruim de data, cara, 5, 6 meses. Super pouco e já conseguiu ver. E a companhia já tem visto isso, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É bacana. Antes de chegar na posição de CEO, né? Quando você não... Então, beleza, na Apex você foi CEO, na Vocalcom também, mas e antes, quando você era só diretor? Você conseguia meio que criar isso no seu time? Ou você foi desenvolvendo essa habilidade de como eu construo essa cultura você foi testando e vendo? Eu sei que tem muito de você, né? Genuíno. Mas também você foi aprendendo como fazer, como implementar isso. Porque uma coisa é o que você sente como você gostaria que fosse, outra coisa é como é que eu faço isso cascatear e todo mundo ter esse mesmo sentimento. Como é que foi essa evolução como líder mesmo para chegar onde você chegou hoje? Boa. Quando eu tive a minha primeira promoção como supervisor, quando foi supervisor, eu criei aquilo que eu chamava de meu CRM. O que era isso, cara? Era um Excelzão, em que quando eu dava um feedback para o meu colaborador, para o agente, conversava com ele sobre diversas coisas, queria entender, registrava tudo, porque a minha memória também, né, vai falhar. Tá bom. Mas eu sabia quantos filhos tinha, se era casado, enfim, sabia um monte disso, e tudo eu ia registrando. Quando eu chegava para conversar de novo, eu ia por esse caminho. E aí, vem cá, né, como que tá sua filha? E aí, já tá na escolinha, papapá? Pô, ela passou... O cara ficava em choque. Como você lembra disso? Cara, assim, né? Mágico não conta segredo, né? Sim. Mágico não conta segredo, mas isso gerava um rapport absurdo. Foi, tá por aqui, né? E aí as coisas foram se dando, né? Não passasse isso, tenho aí um histórico também religioso, né? Conversávamos antes, né? Tenho que fazia com que também a aproximação das pessoas era muito forte. Fosse genuíno, né? Você já sabia fazer isso. Exatamente. Então, eu sabia fazer só que você vai aumentando a quantidade de pessoas, você precisa utilizar um ferramental adequado, né? Eu fui fazendo isso.
e comecei a perceber que aí estavam os melhores resultados. Minha equipe sempre se destacou, né? Enquanto supervisão, enquanto coordenação, enquanto gerência. E depois, quando eu assumi a direção, obviamente, né, eu comentava há pouco, quando você falou, poxa, você foi diretor muito, muito cedo, né? Muito rápido. Consequentemente, meus erros também foram grandes. Tá né? bom. Então, tinha que ajustar um pouco mais, discurso, postura, entre tantas outras coisas, mas sem perder a essência. Então, eu só fui pivotando, né, aí essa minha metodologia, essa minha forma de ser, e sempre gerou resultados. Né? Então, cada companhia, por isso que eu carrego minhas conexões desde 1991, eu tenho amigos desde lá, né, por isso que eu acho que eu tenho conseguido os resultados e não foi tão difícil, né, depois da cadeira de diretor ir para a cadeira de CEO, mantendo essa mesma metodologia. Engraçado, duas coisas que você falou. A primeira, meu sogro ele é médico, e ele nunca entendeu, nunca aprendeu nada, nunca fez uma aula de CS, não sabe nem nada disso. Não, é um médico tradicional, tá? Só que ele tem, a vida inteira, ele tem uma caixinha com fichas, manual, que ele anota. Eu vou viajar mês que vem. Legal, com quem? Meu neto, nome, então. Ele faz exatamente o que você faz. Antes do paciente entrar na sala, a secretária traz a folhinha para ele lê e manda o paciente vir. Isso cria uma conexão com os pacientes que outros médicos não fazem e que ele é meio natural dele, né? Porque ele nem aprendeu a fazer isso, que dá uma fidelidade nos clientes para ele absurdo. E eu vi que você fazia uma coisa muito parecida ali com os seus liderados e o legal é como eles te admiravam como um líder e mudavam o comportamento, se engajam, não, agora vale a pena fazer. Não, pela empresa, né? Por ele faz sentido eu dar um gás aqui a mais e atender mais. Acho que são exemplos que às vezes a gente... E o outro ponto que eu ia falar, né? Que você podia tentar e falar assim, então, gente, olha, como supervisor, sem muita força, cara, eu preciso contratar um CRM, preciso contratar não sei o quê, uma ferramenta de IX e não sei o que lá. E aí não ia acontecer e você não ia fazer nada. Então, não tem a ferramenta, não vou fazer nada. Não. Cruzar o braço. Você pegou o Excel e falou, cara, vou fazer aqui pequenininho. E começou, e deu certo, e deu resultado. Opa, aí você ganha um pouco mais de força, aí se precisar... Então, acho que muitas pessoas que eu entrevistei aqui têm essa pegada. Cara, eu fiz ali, eu marcava, eu ficava escutando junto com o atendente e fazia. E cheguei no número e aí mostrei que dava certo, porque era importante. Aí sim eu consegui a verba para fazer, para poder escalar aquela minha ideia, porque eu comecei pequenininho. Então, e é isso, né? Assim, e ainda que pareça ser um pouco frio, porque você utiliza uma ferramenta, não. Né? A conexão é genuína, né? Vou dar um exemplo. Ontem foi uma coisa até bacana, estava comentando com a minha esposa, né? Estava indo a caminho do meu carro na garagem, e de repente um menininho que não tinha visto, estava vindo com a sua mãe e uma irmã, provavelmente de 13, 14 anos, estavam vindo assim, de repente ele veio em minha direção, achei que ele estava brincando, tipo, vou trombar contigo, né? Ele veio e me abraçou na perna. Agachei e falei, ui, tudo bem, né? Agachei, ele ficou conversando ali, cara, eu fiquei acho que uns 15 minutos com ela, a mãe... ali, é Paulo Neto, né? E a mãe, nossa, poxa, obrigado. Cara, eu acho que é isso. Por isso que eu falo, sou apaixonado pela vida mesmo. Eu tenho que aproveitar cada momento, cada situação, porque eu não sei o que isso vai reverberar. Não sei o que isso vai fazer na vida dele. Ele fala, caramba, ele sentou, ele deu essa atenção, conversou comigo, ele mostrou desenho que ele estava vindo da escolinha. Sim, sim. Fantástico, né? Então, assim, eu acho que esse interesse genuíno pelo humano, pelo ser, né? E esse ganho que você teve também, essas experiências, como você falou, você tem muito mais experiência do que tempo de vida, é porque você está aberto a ter essas experiências. Né? As pessoas falam, eu nunca vou ter essas experiências todas. Não, você pode ter. Simplesmente se você estiver atento no menininho que está vindo andar com você, que esbarrou em você, eventualmente te abraçou, eu acho que são essas coisas que podem dar esse ganho. Vamos puxar esse papo, então, para mentoria. Que tipo de mentoria você dá? Quem são as pessoas que você mentora hoje? São empreendedores? São executivos? São pessoas que estão começando a carreira? Na vida pessoal, como é que é essa? Já mentorei, né, pessoas que estavam começando a carreira, mas hoje eu foco mais em executivos, né, que já estão aí num processo já de alta gerência, né, diretoria, exatamente, então, que muitas vezes estão querendo se reposicionar ou na empresa, ou no mercado, ou de repente melhorar a performance de equipe, né, então, eu mentoro de forma muito objetiva sempre sobre a égide de ensinar rápido o que eu demorei para aprender. Tá bom. Eu quero encurtar o tempo. Assim, eu não vejo necessidade de você ficar, tem que passar
por isso, não tem que sofrer, tem que aprender na prática. Eu sofri, mas sofri. Cara, para que isso, Sim, cara? sim. Vamos evoluir, vamos Sim. exponencializar, né, a evolução humana. Então, eu vou nessa linha. Hoje, por exemplo, né, lógico, a minha agenda ela está bem diminuta, né? Tem uma agenda executiva, tem uma agenda pessoal, familiar, que eu preciso respeitar também, né? Mas hoje eu estou com 2 conselhos consultivos, estou com 2 mentorias. Conselho de empresa, então. Isso, de empresa. Ao mesmo eu sou também, né, formado, né, tenho a certificação como conselheiro. Na IBG, né? Não, nesse caso na Board Academy. Tá bom. Board Academy. Tá bom. Tem IBGC, tem aí algumas outras, exatamente. Acho tá. que foi a que você lembrou. Isso. Mas também tenho também um outro projeto com o Walter Long, com o Flávio Tavares do Conselho Virtual, que é uma plataforma também para uberizar, por assim dizer, o conselho, né, consultivo para empresas de médio porte. Tá bom. Mas voltando, né, assim, a mentoria ela está muito na linha de trazer insights objetivos, né, para insumos, cases, enfim, para melhorar a performance, o objetivo daquele executivo, né? Então, muito na linha de que você passou e deu muita murro em ponta de faca, e dizer que, cara, não faz isso. Agora que você mudou de diretoria, você tem que olhar para isso e não para aquilo que você olhava antes. Exato, nessa linha. Cuidado com aqui, vai ali, e já ir dando... E uma das mentorias, por exemplo, envolve uma empresa bem relevante no seu segmento e que está passando um processo de sucessão familiar. Então, isso... Se quiser falar o nome, pode falar, fica à vontade. Não, tá tranquilo. Eu acho que não usei nenhuma empresa aqui, né? Mas ao mesmo tempo eu recebo feedbacks do tipo, caramba, eu estava mirando o profissional e de repente hoje me tornei uma mãe melhor, um pai melhor. É mó barato, né? Porque assim, a minha visão é sempre muito nexialista, né? Assim, muito holística. Então, eu não estou olhando somente o profissional, mas o seu entorno, né? O ambiente, o seu conteúdo, o seu background, né? Então, assim, tudo que envolve ali para poder trazer insights mais assertivos, né? Legal. E aí, então, você consegue conciliar todos esses pratos aí, porque é difícil, né? Cara, a gente vai tentando, né? Na verdade, assim, esse equilíbrio de pratos, ele se dá muito, talvez, a uma rotina até disciplinada de saúde mental e saúde física. Então, eu faço atividades físicas, né? Seja caminhada, seja meditação, musculação, esporadicamente faço parkour também, mas eu busco aproveitar o melhor, né, do tempo que tenho com as pessoas que amo, família, amigos, enfim, para dar esse equilíbrio, para me deixar no eixo e poder conseguir equilibrar todos esses pratos. Mas também sem muita cobrança, né? Porque um pratinho pode cair? Pode. Né? Eu não fico com essa cobrança excessiva, mas esse prato não vai cair, porque o meu reflexo vai ser suficiente para pelo menos amortecer com o pé, sabe? Pegar e fazer girar de novo. Vai fazer girar de novo. Mas é nesse processo que eu vou conduzindo aí. Você tem uma hierarquia de causalidade, assim, pô, primeiro eu tenho que estar bem fisicamente, então eu tenho que dormir bem. Sei lá, vou inventar que depois você Sim. Pô, se eu durmo bem, eu vou estar bem também na empresa, eu vou estar bem na minha família. Se eu estou bem na minha família, eu vou estar bem na empresa. Aí se eu estou bem na empresa, eu consigo entregar resultado. Então, pelo que eu percebi, você quebra o ser humano meio que não em camadas, porque você faz holístico, mas você vai olhar para todos os pontos dele, porque se ele não estiver dormindo bem, não adianta nem eu tentar, você tem que entregar, ele não vai entregar resultado. Então você vai lá para trás e por isso que melhora a vida o dia a dia da pessoa, imagino que seja nessa pegada. É bem isso, porque assim, você falou de sono, para mim sono é fundamental. Se você, depois das 22, dificilmente você vai conseguir falar comigo. Eu já vou estar em processo já como diz um amigo meu, de berço. Já estou ali, para acordar cedo e acordar bem. Limitação regrada, né? Então, assim, eu evito alguns excessos, obviamente, socialmente, né? Posso beber, fazer uso de uma bebida alcoólica, um café, algo assim, mas isso para mim tudo social. No dia a dia, não faço uso, né, desse tipo de alimentação, sempre uma alimentação balanceada. Cara, por exemplo, logo que eu acordo, a primeira coisa que acorda comigo são os cachorrinhos, então já tem aquele momento gostoso, tal. Depois eu vou fazer minha meditação, acordar filho para ir para a escola. Tudo dentro de um processo, sabe, muito pacífico, muito tranquilo. E aí eu vou me energizando. Para cada momentozinho desse, né, vou me energizando e vou levando para o restante do dia. Né? Então, assim, sigo essa rotina e mesmo quando alguma coisa acontece de forma que eu fuja dessa rotina, né, o balanço ele fica ainda equilibrado por um tempo. Né? Eu consigo manter por um tempo. Se eu fujo, por exemplo, da minha dieta ou de exercícios, não vai me destruir. Eu vou conseguir manter porque tem uma carga aqui, tem uma reserva ainda. A questão da meditação, ela é só para conseguir ganhar foco? Porque o que eu entrevistei, eu não lembro quem foi a pessoa, mas me contou assim, cara, eu faço meditação porque
eu consigo depois ficar muito mais focado nas coisas que eu preciso fazer. Eu consigo, no dia a dia, esquecer o que tem o resto, eu consigo, se eu estou fazendo isso, eu faço só isso. Eu não fico pensando no todo. Esse é o treinamento da meditação. Ou te agrega mais coisas meditar? Para o dia a dia, eu vou dizer assim, principalmente para os dias de semana, os dias úteis, Tá bom. sim, é para trazer foco. Então, o objetivo é exatamente, por exemplo, me abstrair de qualquer ruído exterior, né, para poder centrar-me em mim ou naquilo que estou me Ou propondo. naquela reunião, naquela... Exatamente, Tá. essa é a ideia. E aos finais de semana, sim, né, aí já tem talvez uma linha mais espiritual, né, uma outra pegada, mas de todas as formas, o objetivo da meditação é exatamente esse, me trazer muito foco. E é igual à academia, tipo, se eu faço muito supino, eu vou ficar com o braço malhadão, sei lá se é o braço ou o peito, não importa. E aí o meu músculo fica muito mais forte, e se eu faço muita meditação, eu vou em qualquer... Mesmo que eu perca um dia, como você falou, eu continuo tendo... Eu tenho um foco muito melhor mesmo, é isso? Você volta muito mais rápido, né? Quando você volta muito mais rápido ao eixo. Então, assim, até as técnicas, né? Seja meditação, como você bem colocou, a própria musculação, enfim, a musculação. Se eu fico, às vezes, acontece 1 semana, 2 semanas sem poder, em função de viagens e tudo mais, cara, mas o músculo tem uma memória. Sim, memória muscular. Tá. Cara, na hora, daqui a pouco já tá lá, eu tô pegando o mesmo peso que eu pegava antes, tranquilo, a coisa segue, né? Então, assim, a meditação também faz mesma isso. coisa? A mesma coisa. Tipo um músculo também que você... Sim, né? A gente, você acaba trabalhando, enfim, tem toda uma parte, Claro, a neurociência sim, explica muito sim, bem, sim. né, os efeitos da meditação sobre o corpo, né, sobre as sinapses e tudo mais, mas você fica treinado, você fica com uma mente muito treinada, então, rapidamente, foco, eu preciso saber isso, fazer aquilo, agir dessa forma, e isso é importante, né, não somente o foco, mas também ele melhora a tua ação e reação aos acontecimentos, né? Tirando ruídos, eu disse isso já uma vez, né? Eu estou sendo repetitivo, mas sim. Todas essas arestas e me permitindo, então, ir ao ponto. Né? Então, isso facilita bastante. Tá, e quando aí você está na empresa, você consegue saber exatamente o que você precisa fazer em cada... Não exatamente, óbvio, não é perfeito, mas... Fala, bom, primeiro entrei aqui, então meu foco principal aqui vai ter entender as pessoas. Legal, entendi as pessoas. Agora meu foco principal é mudar um pouco essa cultura que tem aqui e ver se todo mundo vai se encaixar na nova cultura. Legal. Agora meu foco é pensar na estratégia de GTM aí. Como é que eu vou fazer o go-to-market aqui? É via direto? Parceiro, então vamos fazer um programa de canal os melhores que não tá tão bom. E você consegue ir colocando no momento certo, sem bananar um monte de coisa, sem querer fazer... A gente vai falha, Sim, óbvio, mas assim, com bem menos, né, e com bem menos impacto. Né? Então, por exemplo, numa reunião, às vezes num brainstorm, você percebe que, de repente, rapidamente aquela pessoa está talvez com um emocional muito forte, não está usando o racional, esse aqui está com o racional demais, e você vai observando pessoas e captando rapidamente, né, o que está por detrás daquilo, daquela fala, daquele posicionamento, daquela ideia, e daí você, opa, então acho que está mais aqui, o caminho é esse aqui, né, o caminho do meio. Essa é mais ou menos... Legal. E agora como história de vida aí, que você falou que você tem muita história bacana, conta uma ou duas pra gente que você acha que vale a pena contar, independente do assunto do podcast, assim, mas da sua vida pessoal, que você fala, cara, essa história foi demais, vale a pena Cara, se eu disser que eu já cruzei o estado de São Paulo a pé, você acreditaria? Meu Jesus, quanto tempo? Foram 38 dias. 38 dias, mochilinha nas costas, saindo de São Paulo, indo para Rosana, que fica na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná. Imagine isso, né? Assim, eu estava... eu tinha momento de vida, eu tinha saído dessa empresa em que eu estava como diretor comercial, e, ao mesmo tempo, também, paralelamente, cheio de perguntas, dúvidas no campo teológico, espiritual, enfim, precisava tirar esse sabático. E eu resolvi fazer isso, né? Peguei a mochila nas costas, minha esposa falou, como é que veio essa decisão? Vou... Cara, as pessoas geralmente vão para um resort, fica uma semana. Obviamente, assim, quando tirando a romantização, eu poderia, de repente, fazer todo mundo. Mas, tirando a romantização, cara, se você olhar, assim, os principais líderes, por exemplo, religiosos, seja do judaísmo, cristianismo, budismo, eles retiraram-se, eles saíram para caminhar, para ir para o deserto. Precisaram ficar a sós. Tá, né? Eu entendi que tem alguma coisa aí, né? Moisés fez isso, Jesus, Buda, enfim, Maomé. Pode ser interessante. Vai que alguma coisa acontece, uma iluminação, qualquer coisa assim. E aí eu fiz essa... E você já tinha objetivo, você falou, vou chegar nessa cidade. Sim, o objetivo estava traçado. A gente não tinha celular, né, com o Waze ou com o Google Maps, né, mas tinha assim, o Google, né, o computador, tracei a rota, falei, ok, eu vou passar por todas essas cidades, bacana,
Fui, né? Então, Essa assim, mulher não pensou, pô, perdi, ficou loucão. Isso aí já era. Bom, deixa ele ir que ele vai se perder no mundo. cara, acho que é por isso que eu tô há 20 anos com ela, né? Caramba, cara. É meu segundo casamento, eu tô há 20 Sim, anos sim. com ela, mas acho que é por isso, porque ela me entende, né? Ela entende, assim, o que passa na minha cabeça e confia pra caramba, né? Foi muito bacana isso também. Sempre tive muito suporte, sempre tive Legal. muito suporte, né? Porque eu penso um pouco assim que nem você. É uma coisa um pouco mais. Ah, cara, tem que fazer, vou fazer, tá tudo bem. Aham. Mas eu acho que a maioria das pessoas não pensa isso e vão achar bem esquisito. Mas continua, aí você. E cara, é assim, é engraçado que daí também com isso eu aprendi coisa pra caramba que eu posso trazer para o mundo corporativo. Eu fiz um planejamento, mas, cara, quanta coisa aconteceu no meio do caminho. Por exemplo, achava eu que na condição física que eu tinha, estou falando lá de 2005, Tá. eu poderia chegar a Itu na primeira dia. caminhada. Na primeira caminhada, chego fácil para Itu. São 100 e poucos quilômetros. Né? Na sua cabeça, em 7 dias, você já estava lá. Pô, Se tu... eu imaginei que seriam uns 30. Ah, tá bom. Eu imaginei que seriam uns 30, foram 38, Tá. né? Mas daí teve uma situação, eu falei, não, vou chegar em Tu, só que a minha perna começou a doer de um jeito. Eu caminhei boa parte, assim, nos 30 quilômetros finais desse primeiro dia, sem conseguir dobrar o joelho. Meu pai, tipo marcha atlética, meio travadão. Sim, totalmente ali, marcha Aham, atlética. aham. Foi indo, enfim. Me deu uma sensação de querer desistir, sabe? Falei, cara, Primeiro dia. será? Não, vou voltar, depois eu faço outro dia, acho que não é isso. E a cabeça, falei, não, peraí, fiz um planejamento, tenho esse propósito. Cara, vou ao hospital, tomo uma medicação relaxante muscular, algum anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório, não, a maioria eu não posso, sou alérgico, eu tenho uma tatuagem aqui, que eu sou alérgico a um monte de remédio, mas eu vou fazer alguma coisa para poder dar continuidade, e fiz isso. Né? E as coisas foram se dando. Teve momentos, por exemplo, que eu imaginava que dentro de uma cidade e outra eu teria pelo menos um posto de gasolina para poder deitar, não tinha. Aí vamos dormir, beira da estrada, matinho, colocar a mochila como travesseiro, formiga começando a picar desse tempo que sair daquela região. Enfim, cara, eu tive várias situações, mas que mostram também que, né, que o planejamento ele sempre pode ser alterado, né, em função das circunstâncias não planejadas. E aí, pensamentos N, assim, diferentes de... Sei lá, vou exagerar aqui, tá? Ah, vamos jogar aqui dessa ponte que eu não aguento mais, até um, puta, eu fiz certo, ou fiz que loucura que eu tô fazendo cagada, eu vou voltar agora, pegar... Passou tudo na sua cabeça, assim, nesses 38 Cara, dias. eu diria que até o quinto, sexto dia me passou isso sim. Tudo. De tudo, eu falei, caraca, não, será? Tô louco, o que acontece? Sabe, entra... Sim. Cara, mas depois disso, eu tive uma experiência em Botucatu, uma experiência muito bacana. Teve alguém que, sei lá, tem algumas coisas que eu não consigo dizer de onde veio, mas um médico ortopedista, porque eu parei de novo para tomar uma injeção, né, para melhorar, né, a parte muscular. E ele me disse algumas coisas que eu falei, faz sentido, então, dar continuidade a essa caminhada. Né? Então, e aí fui. Eu falei, pô, aquilo me energizou. Ele foi impelido a falar coisas que eu falei, entendi. Eu tenho que ir até o final, ir embora, eu vou embora. Então, isso serviu muito, veja, né? Foi minha primeira experiência também como diretor executivo. Tá. Né? Isso, cara, foi de um aprendizado absurdo. Absurdo. Tá, então, eu sou bem curioso, tá? Então, depois daquela uma semana, aqueles primeiros 5 dias ali, depois daquilo, mudou sua cabeça com outros pensamentos. Você falou, tô focado, tô fazendo certo, é isso mesmo que tem que fazer. Inclusive, aqueles pensamentos eram parte do processo para garantir que eu tô aqui, mas daí o que você pensa, sei lá, pensava, cara, depois? Os pensamentos eram sobre tudo, né? Então você imagina o seguinte, né? Eu tive uma grande oportunidade de poder refletir em grau extremo, né? Então assim, às vezes, né, quando a gente se depara, por exemplo, talvez você vai entender, né? Às vezes, né, você está acamado por algum motivo, enfim, mas você de alguma forma está inativo, por assim dizer. Cara, você pensa um monte de coisa, né? Sim. Agora, briguei com a minha mãe, não devia ter feito tal coisa, tal fulano. N coisas, tá. Né? Assim, então, de certa forma, quase que eu fiz uma regressão. Porque eu consegui a entender todas as coisas que se passaram na minha vida desde aquela infância muito pobre que eu tive, que beirava o fanatismo religioso, em função dos meus pais ali e tal. Entendi tudo que eu passei, tudo aquilo que aconteceu comigo na fase escolar, depois minhas formações e passagens por empresas, coisas que eu deveria ter feito de um jeito e fiz de outro, coisas que eu acertei, coisas que eu errei. Pessoas que me magoaram. Absolutamente. Eu consegui fazer reflexões, por exemplo, do tipo, tem uma empresa em que o meu gestor,
ele estava fazendo um processo de sucessão, né? Eu assumiria a sua posição porque ele estava sendo promovido, só que eu agi de uma forma contrária e ele ficou extremamente chateado comigo, né? O que eu fiz depois dessa caminhada? Eu fui lá pedir desculpa para ele. Né? Assim, sabe? São algumas coisas que... Sim. Ele ficou surpreso? Ficou, ele não esperava. Como assim, cara? Eu falei, não, ele falou, Isaac, nem percebi, nem medo. Eu falei, cara... Mas eu fiz. Exatamente, foi comigo. Né? E, cara, com isso, de verdade, assim, gerou conexões ainda mais fortes e ainda mais genuínas com todas aquelas pessoas que faziam e fazem parte da minha vida, né? Tá. E aí, ao final da caminhada, chegou lá, o que foi o resultado? Tipo, eu sei que mudou tudo, já entendi, mas assim, que resultado você pode contar pra gente que você tomou de atitude logo em seguida, assim, que você... Cara, logo que eu cheguei em Rosana, né, eram 5 e pouco da manhã, né, então a primeira coisa que eu fiz, tem um rio Paranapanema, divisa do estado. Eu falei, aqui dá uma relaxada, aquele rio maravilhoso e tal. Cheguei, né? Cheguei. Conquista, medalha. Então daí, logo a sequência, dormi. Eu precisava dormir. Eu tinha passado por 13, 14 horas quase de caminhada direta até chegar a Rosana. Cara, precisava descansar. Tava feito isso, né? Falei, o que vou fazer? Então, assim, teve o lado corporativo, eu entendi, eu falei assim, como ser um melhor executivo, isso daí eu fiz, porque sempre fui um grande estudioso, também muito autodidata, então, se a gente quiser, a gente pode conversar sobre filosofia, biologia, neurociência, teologia, enfim, tantas outras ciências aí. Eu fui concatenando muitas coisas e trazendo para a minha gestão, para a minha liderança, isso foi muito importante. E do outro lado, do ponto de vista espiritual, eu passei a entender a essência de todas as religiões e comecei a fazer também algumas incursões em várias religiões, nos seus berços, nas suas origens, para poder entender como que isso pode me melhorar como ser humano e como eu posso usar isso também em prol do outro, melhorando outras pessoas, né? Então, é por isso que eu me coloco como mentor, não somente executivo, mas também mentor espiritual. Tá. E depois dessa volta, você estava sem trabalhar, foi voltar para o mercado. Como é que os entrevistadores encaravam um pouco esse... Achavam estranho, achavam legal? O que as pessoas... Você precisava, né? Eu não fiquei muito tempo, né? Assim, por exemplo, essa caminhada foram 38 dias, né? Assim, então, eu não fiquei muito tempo... Não, mas eu digo assim, as pessoas, você contaram, não, então, saí de tal empresa, caminhei 38 dias, ou você não contava isso? Cara, para alguns. Tá, legal. Para alguns. Legal. À época, alguns. Hoje, conto para todos. Sim. Tranquilo, né? Porque você fica com um pouco de receio. Sim. O que vão achar de mim? Meu, esse cara viaja, qualquer momento vai querer sair daqui da empresa. Vai querer. Daqui a pouco ele tá lá embaixo na rua, Gump, né? E a ideia não é essa. A ideia não era essa. Então, assim, às vezes eu me continha para alguns, mas hoje eu entendo que faz parte desse meu repertório e uma parte importante desse repertório, porque... o grau de reflexão que me foi gerado, né, de insights gerados nesse período, me foram fundamentais. E aí, o trabalho seguinte a esse trabalho anterior, você viu uma diferença gigante por conta dessa jornada? Sim. Você já viu ali? Sim, porque, entre outras reflexões, né, eu comecei a perceber todos os meus acertos, todos os meus erros, por que eu não atingi algumas coisas, as razões que estavam por detrás, consegui olhar líderes e liderados, pares, desenhar muita coisa. Foi realmente assim, foi uma imersão em minha vida muito grande. Ou seja, você pegou tudo que você tinha de experiência, de conteúdo que você ganhou ao longo do tempo e foi organizando essas coisas no que fazia sentido para você. Exatamente. É mais ou menos como aquele processo mesmo de regressão, né? Por exemplo, ainda que alguns não creiam nisso, mas, por exemplo, a memória está aqui. Então, por mais que você não tenha se atentado, talvez aquele detalhezinho da sala, sua memória guardou isso. Sim. E através de metodologias, né, você consegue acessar essa informação. Eu fiz isso durante esse período. Né? Então, com isso, eu potencializei a minha liderança e a minha gestão de pessoas, de empresas, enfim. E é nítido, né, como isso foi um divisor de águas na minha vida. Ainda que eu vinha de bons resultados, esses resultados acabaram se exponencializando, né, e vindo com muito mais uma redução de tempo, né? Por exemplo, numa empresa que eu cofundei, né, de BPO, em pouco tempo, tá assim, mas questão de meses, já estava com contas Air France, Natura, Chevrolet, nomes super relevantes, GetNet, TVA, cara, mas muito pouco tempo. Então, por quê? Porque creio que eu criei uma metodologia para poder potencializar resultados também. Legal. E aí, falando de futuro, né? Qual o legado que você quer
você quer deixar, assim, depois de ser um cara super reflexivo, que pensa, que reflete sobre o sentido da vida e vários outros aspectos aí que eu acho super legal. Mas o que você entende como legado? Você tem essa pegada ou você fala, não, eu tô aqui para viver e não para deixar legado? O que você... Não, eu entendo que eu entendo que eu tenho que deixar um legado, sim, né? Inclusive, eu quero ser visto, eu quero fazer com que as pessoas entendam que, independente da sua condição social, da sua origem, ou dos recursos que você tem à sua volta, você consegue, através de muita disciplina, de muita determinação, de uma capacidade enorme de aprender, reaprender, desaprender, você consegue alcançar aquilo que você almeja, independente do que seja, né? Então, se você fazer uso desse processo, somado a conexões genuínas, né, embasadas em muito networking. O que é netweaving? É você fazer pelo outro sem esperar algo em troca. Tá, legal. Né? Não Então, sabia que tinha uma palavra para isso. Então, assim, é nessa linha mais altruísta até, né? Assim, cara, eu vou fazer apenas se eu tenho condições de fazer um favor para ti, por que eu não vou fazer? Eu não gosto, eu faço muito isso, mas eu não acho que é altruísta. Você não acha que eu acho que é puramente egoísta. Pode ser, porque você está pensando em si. É um resultado que vai vir para você. Você vai ter prazer em fazer aquilo. Isso. É válido essa reflexão. É bem válido essa reflexão. É porque eu acabei, de algum momento aqui, sendo parado também pelo pensamento até espiritual, pela essência, mas eu acho... Mas é isso mesmo, vai te fazer bem. Se vai fazer bem para você, você está sendo egoísta. Exato. Mas óbvio que você tem o egoísta do bem, que faz uma coisa boa pro outro. Pô, sim. Que bom que você é egoísta, né? Você tá fazendo isso pra mim. E tem outro que é um... Cara, que você foda, ele quer fazer pra se apropriar de alguma coisa sua, então é completamente negativo. O egoísmo como ambição, enfim, são positivos desde que as ações, elas assim, né, tragam. Mas eu entendo que esse netweaving é importante. Então, por exemplo, né, às vezes para alguns colegas, eu tenho um contato, sei de uma vaga aqui, cara, ou qualquer coisa que eu possa fazer pelo outro, eu vou fazer sem pensar em algo em troca do ponto de... Lógico, eu não estava me fazendo bem. Mas imediato, material. Enfim, não é isso. Vou trocar, eu estou esperando agora um favor teu, tá? Não é isso. Não estou esperando um favor teu. Estou fazendo um favor por fazer mesmo. Sim. Né? Então, eu entendo que esse é um legado que eu quero deixar também. E, do outro lado, né, ser reconhecido como uma referência também, como um cara que buscou ser o melhor em tudo que fez. Errando, sim, mas que de uma forma muito consistente buscou melhorar, aperfeiçoar como pai, como mentor, como executivo, como empregado, como empregador, como líder, como um cara que cuida da saúde, busca uma vida saudável. Enfim, é nisso, né? E muito mais ver que outras pessoas estão ali, pelo menos, seguindo parte daquele caminho que eu humildemente pavimentei. Acho que essa é a ideia. E como é que você faz para aprender coisas hoje? Porque você já tem um conhecimento histórico, prático, não sei, muito grande. Você já tem um caminho de reflexão gigantesco também, de pensar, de reprocessar tudo aquilo que você aprendeu. Então, você já aprendeu, você já colocou a comida para dentro, você já processou toda essa comida e agora você está colocando para fora. Mas você ainda continua aprendendo? Como é que você aprende hoje? Porque eu imagino que o jeito vai mudando. Ou não também, né? Não sei. Não, vale, é super válido. E eu digo para muitos que o mestre nunca deixa de ser discípulo. Tá bom. Então, assim, por mais alguns amigos me chamam de mestre, eu falo, mas o mestre é sempre discípulo, né? Porque eu estou sempre aprendendo coisas novas, né? Sempre o mundo, o universo, ele está em expansão, né? Então, se você olha, né, fisicamente, ele continua, né? Ele continua evoluindo, crescendo, expandindo, né? Sim. Então, nós também, o conhecimento também, a forma como lidamos, porque às vezes temos o conhecimento, mas a gente precisa trazer para a vida prática. E a vida prática, por exemplo, hoje, se você falamos de gerações, né, a gente fala muito dos milênios, geração Z, baby boomers, você percebe diferenças nos comportamentos, nas reações, né, então você tem que se adaptar a isso. Logo, você tem que aprender a como utilizar aquele conhecimento. Então, o aprendizado é contínuo, né? Então, é o lifelong learning. Assim, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Legal, cara. Pô, eu queria agradecer demais, apesar de ter sido super rápido, porque já deu uma hora. Uou! Já deu uma hora. E voa, né, o tempo. Caramba. Ao contrário da sua caminhada de 38 dias aqui, é super rápido. Mas, cara, assim... ela é muito legal porque quando eu trago algumas pessoas para entrevistar, por mais que eu veja o currículo, pense nas perguntas e etc., você vê
títulos, nomes e é isso, né? Então, você não sabe quem você não sabe a reação da pessoa, como é que ela é, como é que é a energia dela, como é que é o histórico, como é que ela tem todas as histórias que você tem, que já me contou um pouco antes e agora também. Então, assim, o que você falou, né? O meu trabalho aqui é muito legal porque eu tenho o privilégio de poder conhecer pessoas como você e de perguntar aquilo que eu quero para a pessoa. Porque uma coisa que me incomodava, eu adoro podcast, eu vejo vários, mas alguns eu falo, pergunta isso. Ai, não perguntou. E eu imagino que as pessoas também devem sentir isso comigo, né? No final não é porque cada um tem uma perspectiva, então eu poder perguntar as coisas, alguns querem que aprofunde num tema, isso, exato, que cada um tem um interesse. Exato. Mas então é um prazer, assim, poder conhecer sua história e ver como você gerou sua vida, como você saiu de um lugar super humilde ali, e como você construiu tudo isso, e como, mesmo construindo tudo isso, não é aquele cara, não, vou comprar uma Ferrari e ter um iate. Não, cara, eu vou transformar a vida de tal pessoa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É muito não é pelo resultado final, é pelo que o dinheiro te proporciona poder fazer depois mais coisas e não só comprar uma Ferrari e um iate. E nada contra quem quer comprar isso. Que puta definição que você trouxe aqui. É isso. Legal, é bem isso. legal. É isso. Putz, Boa. Adorei demais, cara. Isaac, muito bom. Obrigado, viu? Muito bom. Eu que agradeço demais e de novo. Que iniciativa bacana, tão bem conduzida, que papo bacana, linhas diferentes, né, do que a gente está acostumado, né? Eu acho que é isso que enriquece e traz um gostinho de quero mais aí do público também. Sim, cada convidado, até tive uma discussão ontem com o... Não vou lembrar. Você vê que eu sou ruim de nome. Mas não vou lembrar. O Vinícius Bento. A gente estava falando dele, ele falou, cara, eu gosto de fazer um conteúdo um pouco mais técnico quando eu falo. E como é que é o seu podcast? Eu falei, puta, Vinícius, eu me adapto muito ao convidado. Eu vou tentando pegar aquilo que ele consegue prover como ajuda. Um cara vai dar olha, CS é tal coisa, CX é isso, ou eu faço jornada assim. E tem um outro cara que vai dar uma coisa de vida, cara, liderança, ou empreender, ou tomar risco, ou disciplina. Então, acho que cada convidado, eu não tenho um jeito único, mas cada convidado vai trazer uma linha de editorial muito própria, isso que enriquece muito o aprendizado aqui. E a tua linha foi perfeita. Assim, aliás, eu estou super curioso depois para ouvir, para ver o que a gente conversou com... foram tantas... Sim, você foi tanto natural, você nem sabe o que você falou. Exatamente, isso aí. Muito bacana. Muito bacana. Obrigado, Fechou, cara. Obrigadão.